Pessoal, boa noite. Vamos começar aqui a nossa próxima aula de Python para Machine Learning, nossa aula 8. Na aula passada a gente começou Machine Learning com Python, né, que nem eu falei, né? Esse curso tem duas partes, né? A primeira que é Python para Machine Learning mesmo, agora já estamos em Machine Learning com Python. Na primeira aula a gente viu um bocado de coisa, né? Eu fiz uma apresentação, a gente fez alguns programinhas, a gente viu lá que Machine Learning é um procedimento puramente experimental, puramente não, mas assim, é fundamentalmente experimental. A gente não tem muitos resultados que garantam o que acontece lá, mas e por conta disso nós temos que fazer muito experimento para chegar às melhores respostas. Estamos vendo aqui como é que funciona do ponto de vista de Python, né? E hoje a gente vai engordar um pouquinho mais aí o nosso hall de ferramentas. A aula de hoje, pessoal, vai ser assim, ó, vai ser prática, depois eu vou para teoria e depois volto para prática. Vai ser em 3 pedaços. Então, vou dar um share screen aqui e, sem mais delongas, vamos que vamos. Vocês já devem estar vendo minha tela aí. Estou com o Google Colab com a aula 8 aqui aberta, tá? Ainda não coloquei a capinha aqui ainda, mas antes de mandar para vocês eu coloco. Vamos só dar uma olhadinha aqui, ó, na aula 7, no que a gente fez lá. Se vocês lembrarem bem, a gente pegou um conjunto de dados lá dos anúncios nas redes sociais, né? E fez alguns procedimentos que são interessantes de se fazer antes de uma análise de machine learning. A gente fez análise exploratória de dados, a gente entendeu bem como que as variáveis estavam relacionadas com a variável resposta, né? Aqui com os gráficos, ó. E depois o que a gente fez? A gente fez o pré-processamento. No pré-processamento a gente mudou como algumas variáveis estavam colocadas no conjunto de dados, né? Em vez de sexo, male e female, a gente trocou para 0 e 1. Fez a padronização dos dados. Aqui tem um detalhe que eu acho que eu falei, né, com vocês na aula passada. Eu acredito que eu falei trocado em algumas vezes aí, ou a aula toda, preciso até ver lá. Mas a gente tem padronização e normalização. A normalização, pessoal, vem lá se vocês lembrarem lá de aula de álgebra linear, de geometria analítica, quando a gente está normalizando um vetor, o que a gente está fazendo? A gente está deixando ele com norma 1, né? E aqui na normalização, que a gente faz uma variável, a normalização ela é transformar a variável no intervalo 0, 1. E isso é subtrair o máximo e dividir pelo máximo menos o mínimo. Algo assim, ou o contrário. Mas é essa transformação que coloca os valores no 0 e 1. E padronização, em contraste à normalização, é o que a gente está fazendo aqui. A gente está fazendo padronização, que subtrair a média e dividir pelo desvio padrão. Isso aí, se a gente estiver supondo normalidade nos dados, a gente está transformando a variável numa normal 0, 1. Então, só para ficar clara essa terminologia. E a gente também fez a preparação para o conjunto de dados aqui, dividindo em teste e treinamento. Vocês lembram lá que Machine Learning, tudo que me importa é o resultado do meu modelo no conjunto de teste, né? Que é aquele conjunto em que eu não uso para treinar. É como se fosse, uma simulação de dados novos. É como se o meu modelo já estivesse em produção e estivesse testando em dados que eu obtenho na prática. Então, por isso que a gente faz a divisão de teste e treinamento. A gente pega os dados de treinamento para ajustar o modelo e os dados de teste para verificar a qualidade do ajuste do meu modelo. E aí depois fizemos a aplicação, usamos o modelo de regressão logística, né, que é aquele modelo linear para classificação. Vimos algumas coisas aqui, ó. E o que eu vou mostrar para vocês aqui agora, veja que ali na aula passada eu fiz tudo na mão para vocês, para mostrar o que a gente estava fazendo de verdade. Quando a gente implementa linha por linha o que está acontecendo ali, a gente entende melhor o que nós estamos fazendo, né? Mas eu comentei também que tem muitas funções prontas aqui no Python que já deixam tudo bem fácil para a gente. E é isso que eu vou começar a aula de hoje com vocês.
revendo aquele código e mostrando também algumas coisinhas a mais. Então vamos lá, ó. Carregando o conjunto de dados aqui, ó, isso aqui não tem segredo, né? O link leva lá, é o conjunto que eu coloquei no meu GitHub, o Pandas me ajuda a importar. Agora, veja só, ó, fazendo a divisão em treinamento e teste, separados por variável resposta e explicativas, né? Que foi o que a gente fez lá, né? A gente tinha que fazer o X-treino, o Y-treino, X-teste e Y-teste. Aqui, ó, no Scikit-learn, ó, a gente tem aqui na subbiblioteca Model Selection a função, ó, Train Test Split. Ou seja, split é divisão, divisão, teste, treinamento. Essa função aqui, ó, ela pega como o primeiro argumento as minhas variáveis explicativas, como segundo argumento a minha variável resposta, e tem esse test size aqui, ó, que eu coloco ponto 25, que quero que 25% do meu conjunto seja tamanho de treinamento. Ela tem bastante argumentos aqui, ó. Eu poderia definir pelo train size, estratificação, se é true ou não. Enfim, tem vários argumentozinhos que eu posso mudar, mas ela é uma mão na roda. E o que ela solta? Ela solta 4 objetos como resposta na função, que na ordem aqui que eu estou colocando, as variáveis explicativas de treino, as variáveis explicativas de teste, a variável resposta de treino e a variável resposta de teste. E aqui a gente usa, o padrão dela, a gente pode usar essa atribuição múltipla do Python, né? Então, como ela está soltando 4 objetos, eu já atribuo aqui 4 objetos a ela. O X-treino, X-teste, Y-treino e Y-teste. Então, ó, é uma mão na roda. Fazendo só isso daqui, ó, me evita de fazer toda aquele passeio que a gente fez aqui, ó, pegando a proporção, pega o treino, faz o shuffle do conjunto de dados também, né? Não é tanta coisa também, né? Mas enfim, ela tem esse atalho aqui. Agora, ó, e veja só, pessoal. Veja que aqui eu peguei como variáveis explicativas só a idade e o salário estimado. Eu não estou pegando agora, dessa vez, a variável sexo. Primeiro porque a gente sabe lá que a sexo ela não tem uma influência muito grande, apesar de que a gente não experimentou isso do ponto de vista de métrica de machine learning. Foi só na análise exploratória de dados que a gente viu que ela não parecia ser muito discrepante. Inclusive, eu deixei como exercício para vocês respondendo exatamente essa pergunta que eu coloquei. Mas aqui, ó, eu estou considerando apenas as 2 variáveis contínuas e logo mais vocês vão ver por quê. Eu vou dar um exemplo bem legal aqui para vocês. E aí, ó, fazer a padronização. A padronização eu também tem uma função bem em cima aqui, ó, para fazer esse tipo de procedimento, ó. Na subbiblioteca pré-processing, que é funções de pré-processamento do scikit-learn, a gente tem a função standard scalar, que faz escalonamento, acho que não é o melhor termo, mas torna a escala padrão, né? Ou seja, faz a padronização. O standard scalar, ó, veja como é que ele funciona. Ó. A gente cria um objeto com a função, ó, uma instância, muitas vezes é referido dessa maneira. E veja só, eu faço um fit transform. O fit transform, ela tem a fit, tem a transform e tem a fit transform. A fit transform, o que ela vai fazer? Ela vai pegar o argumento aqui, ó, e vai subtrair da sua média e dividir pelo seu desvio padrão. Então, estou falando que o X-treino já é transformação pelo standard scalar do próprio X-treino. Então, já estou modificando a função. E aqui, ó, agora isso que aqui é interessante, ó. O X-teste, ó, é o transform, porque ó, quando eu faço o fit transform, ele guarda lá dentro do objeto a média e o desvio padrão que ele encontrou aqui no X-treino. Então, ele vai dividir o X-teste aqui, ó, pela mesma média de desvio padrão que ele encontrou aqui. Isso aqui é ligeiramente diferente do que a gente fez lá na aula 7. Na aula 7, a gente pegou, antes de dividir em treino e teste, a gente fez isso. Então, a gente pegou a média de todo mundo e dividiu pelo desvio padrão de todo mundo. Aqui, eu estou pegando, quando eu faço isso daqui, ó, ele está ajustando só com a média e com o desvio padrão do X-treino. E depois ele aplica a mesma transformação no X-teste.
Vocês vão ver também logo mais aqui, ó, porque que é interessante essa função. E aqui, finalmente, né, a gente vai ajustar o nosso modelo de regressão logística. A gente importa da subbiblioteca de modelos lineares. E aí, ó, chamei aqui ó, de reglog a minha logistic regression. Não vou mudar nenhum parâmetro. Ó, veja que ele tem uma porção de parâmetros que eu poderia mudar, mas não vou mudar nenhum. E vou ajustar no xtrain e ytrain. Aí, quando eu ajusto, beleza, ele só ajustou o modelo está pronto. Para calcular a acurácia, lembra também que é bem facinho, a gente fez em uma linha lá, né? Aqui, ó, eu vou fazer, já mostrando, aproveitando para mostrar um pouquinho mais de funções do scikit-learn, a subbiblioteca metrics. Tem a função accuracy score, ou seja, a acurácia, né? Aí, o que eu faço aqui, ó? Isso aqui, ó, veja que eu não fiz para vocês também na aula passada, ó. Eu vou calcular, ó, os preditos no treino e nos preditos no teste. Veja que a métrica de interesse para a gente é sempre no teste, tá? Mas é só para vocês verem a diferença que dá do próprio ajuste no treino e no teste. Então, aqui nessa primeira linha, eu estou usando o modelo que eu usei, os dados de treino, né? E estou aplicando nos próprios dados de treino, para ver o que eu faria de resposta ali naqueles dados que eu usei para treinar. E aqui, estou usando o modelo para fazer a previsão nos dados de teste, aqueles dados que eu separei para o modelo não ver. Ele não conhece esses dados ainda. Para a gente ver justamente a performance em dados que ele não conhece. E guardei aqui em preditos teste. E aí, ó, a acurácia de treino ó, é simplesmente a função accuracy score aqui, que eu chamei, e ela vai comparar os preditos em treino com o valor real do treino, que é o y-treino. Assim como no teste, vai calcular a acurácia comparando os preditos no teste com os valores reais do teste, que é o y-teste. E aí, guardei no ACC aqui, ó, e veja que eu vou fazer um print, ó, usando aquele joguinho ali, aqueles comandinhos ali para deixar só duas casas depois da vírgula. E ele vai imprimir a porcentagem de acerto no treino e no teste, ó. Aqui, ó, rodou anteriormente. Como eu rodei de novo aqui, vai dar valores diferentes. Tá, a acurácia no treino foi 62, no teste foi 70. Deixa eu ver se tem alguma coisa esquisita aqui. Deixa eu rodar aqui. Eu rodei tudo, né? Tá, agora deu um valor mais próximo ali do que a gente esperava para esse conjunto de dados. E apesar de tudo, ó, veja só, no treino eu tive um acerto de 84,67%. E no teste eu tive um acerto de 86%, um pouquinho maior do que no treino. Isso é incomum, tá, pessoal? É incomum, não é que é incomum, não é esperado. Por quê? Porque no teste, como são dados novos, o modelo não treinou naquilo, então ele vai ter mais dificuldade em acertar. Lembra da pomba lá, que acertava mais nos quadros que ela foi treinada e errava mais nos quadros novos, né? Só que por que acontece isso aqui, ó? É porque a nossa amostra ela não é tão grande. Se a amostra fosse um pouquinho mais homogênea, isso não estaria acontecendo. E veja que, dependendo da minha divisão que eu faço aqui, ó, se eu rodar de novo, vai dar um valor diferente lá já também, ó. Porque cada amostra, como o meu tamanho de conjunto de dados é pequeno, cada vez que eu separo ali em 300 e 100, né, que é a divisão, eu tenho 400 de amostra, 300 para treino, 300 e 100 para teste, vai dar um pouquinho diferente, ó. Isso aqui é um resultado mais comum, ó. 85% no treino e 81% no teste. Agora, por exemplo, assim, ó, se eu quiser prever novas instâncias, né, usar esse modelo para fazer previsão de novos dados. Uma entrada interessante aqui, ó, é usar o dicionário, ó. Eu que chamei de eu aqui, ó, porque eu coloquei a minha idade. O salário estimado não tem como colocar aqui, né, por conta que as medidas aqui, as unidades são diferentes, né? Ó. Mas eu coloquei um valor aqui, ó, 30 mil. Aí veja só, isso aqui é um dicionário, né? Depois, para aplicar no conjunto de dados, eu preciso transformar num data frame.
Então, eu coloco aqui, ele vira um data frame. Ó. Eu estou reescrevendo a transformação para um data frame, do dicionário no data frame. Só que, lembra que a gente fez a padronização dos dados? Se eu fiz padronização dos dados, eu estou usando lá a escala entre -3 e 3, né? Que é mais ou menos o que tem ali numa normal. A média é 0 e o desvio padrão é 1. Então, se eu colocar 33 e 30 mil aqui, eu estou totalmente fora da escala. Aí, o que eu tenho que fazer nos meus dados novos para poder aplicar o modelo? Eu tenho que aplicar a transformação que eu fiz aqui na padronização. Ó. Então, veja, essa que é a conveniência de usar essa função aqui, Standard Scalar, ó, porque ela guarda, a fit transform faz guardar no objeto SC aqui, a transformação que foi feita, e assim como eu apliquei a transformação no conjunto de teste, eu vou aplicar nesse conjunto que eu estou colocando aqui. É um conjunto com uma linha só, né? Mas é como se fosse um novo conjunto de teste. E aí, ó, na hora que eu rodo, ó, dá um array 0. Ou seja, está prevendo que eu não vou ser um comprador. Não seria um comprador. Se eu mudar aqui, vamos colocar aqui, ó, 100 mil. Ainda não sou comprador. Vou mudar minha idade aqui, ó, para 45. Aí eu virei comprador. Eu virei array 1. Tá vendo? Então, é bem facinho também. Isso aqui é como se eu estivesse colocando meu modelo em produção. Bem grosseiramente falando, né? Porque quando você faz o modelo, você vai querer utilizar ele em algum momento para alguma coisa. E aí você vai ter que colocar as informações de... Não, é quando você crescer, você não vai estar mais trabalhando Pokémon. Quando você crescer, você vai querer outros jogos. São Oi? jogos mais... Normal, professor. Não, não tinha visto que tá ligado que não. Não, Ah, não tá. tinha visto que tá ligado que o... Não, fica tranquilo. Enfim, né, pessoal? Isso daqui, acho que é só para fechar um exemplo, utilizando todos os recursos do Scikit-learn, e eu adicionei essa seçãozinha a mais aqui, só para vocês verem como que eu faço previsão em novas amostras, caso eu queira, né? Basta fazer a entrada aqui, ó, para como montar um data frame com o mesmo nome de variável que você tem lá no X-test e no X-treino, né? Fazer a transformação dos dados que você fez, porque senão você não vai estar fazendo a mesma coisa, tá? Isso aqui é importante, tá, gente? Isso aqui bastante gente tem dúvida também. A galera fala, mas eu preciso aplicar todas as transformações que eu fiz no meu treinamento, no meu teste também? Claro, com certeza, senão seu modelo não vai entender. Seu modelo está esperando algo de um tipo, você está colocando algo de outro tipo, né? Não é tipo de variável, mas enfim, né? E aí você faz a previsão com o predict. Agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês um gráfico aqui, ó, que chama de gráfico de região. Gráfico de região de classificação. Tanto faz. Esse gráfico de região aqui, ó, eu vou usar essa biblioteca ML Extend, Machine Learning Extend. E a subbiblioteca Plotting, ele tem essa função aqui, ó, Plot Decision Regions, ou seja, região de decisão. A região de decisão, pessoal, é um plot que me mostra em como que um classificador está funcionando. Ó. Eu vou rodar ele aqui para vocês e vou explicar. Ó. Olha só o plot que ele me fez aqui, ó. Aqui eu fiz dois plots, tá? Dois gráficos de região. O da esquerda, eu estou usando os dados de treino. E na direita, eu estou usando os dados de teste, tá? Veja que aqui, ó, estou com a nuvem de 300 pontos e aqui com a nuvem de 100 pontos. Olha só o que ele faz, ó. Basicamente, a definição desse gráfico aqui, ó, imagine que eu estou repartindo o fundo aqui, ó, em cada pixel que você está vendo. Cada pixel que você está vendo aqui, ó, é uma coordenada com um salário estimado e uma idade. E eu vou usar o meu modelo para classificar cada um desses pixels. E aí vou colorir de acordo com a resposta do meu modelo. Ou seja, toda a região em azul claro aqui, ó, é a região que o meu modelo classifica como 0. E, de acordo com a legenda aqui, né? E toda a região laranjinha aqui, ó, beijinha, sei lá que cor que é a região que o meu modelo classifica como 1. Quem já fez probabilidade comigo lá, a gente fez esse gráfico aqui na raça lá. A gente fez lá a gente faz um grid no eixo X
um grid no eixo Y, faz uma malha de pontos ali dentro e depois usa o seu modelo para classificar cada um desses pontos. E aí pinta eles de acordo com a cor que o classificador entendeu que seria a melhor previsão ali para aquele ponto. E o que isso aí me gera? Ele me gera a região de classificação do meu algoritmo. E aqui, ó, o que eu queria mostrar para vocês, ó. No gráfico da esquerda, a gente tem os dados que o algoritmo utilizou para ser treinado. E ele entendeu que essa daqui, ó, a regressão logística, a primeira coisa que a gente tira desse gráfico, a regressão logística, ela sempre usa retas. Ela sempre vai tentar a melhor reta, ou melhor, hiperplanos, né? Se você está pensando já no RN. São sempre planos, que no caso aqui em R2 é uma reta, que ele vai ajustar. Ele vai tentar pegar a melhor reta que ele conseguir aqui, de acordo com a funcionalidade dele, né? E aí, ó, o que dá para a gente ver? Ó? Que apesar de ser uma reta não parecer ser a separação mais adequada desse espaço aqui, a separação ainda é bem interessante, né? Ó, veja que a maioria dos triângulozinhos fica na região laranja e a maioria dos pontos azuis fica na região azul. E tanto que o que eu tenho aqui de taxa de erro, ó, é o que eu cheguei aqui em cima, 85%, ou seja, o acerto é 85%, então o erro é 15%. Quer dizer que 15% dos pontos dessa figura aqui, ó, estão na região errada. E aqui, ó, é a mesma região, só que eu estou plotando os gráficos de teste. É o mesmo modelo que tá gerando a região, só que aqui, ó, eu vejo o desempenho nos dados de teste, né? Em dados novos, ó. E a gente viu que a gente teve aqui, ó, 81% de acerto, ou seja, 19% de erro. Mas como o tamanho é 100, então é 19 erros também, né? O 19% é 19 erros. Se a gente contar aqui, ó, veja só, tem, ó, esse triangulinho é um erro, 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 erro. Só aqui teve 6 erros. 7, 8, 9 erros. Ó, teve 9 erros do tipo achei que era 0, mas na verdade era 1, né? E aqui, ó, vamos ver quantos quadradinhos tem do outro lado, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Deve ser isso aqui, ó. Que são os erros. Achei que era 1, mas na verdade era 0. Então, ele errou, nesse caso em particular, ele cometeu 9 erros de cada tipo aqui, né? A gente vai estudar mais sobre esse tipo de erro em outras aulas. Mas, ó, dá para ver certinho aqui, ó. É um gráfico que mostra exatamente como que o algoritmo tá se comportando e eu consigo ver os erros também na amostra de teste. E aqui é também a razão pela qual eu utilizei apenas 2 variáveis contínuas. Esse gráfico aqui, pessoal, ele é um gráfico meramente didático. Na prática, a gente não consegue fazer ele. Por quê? Porque eu preciso de 2 variáveis contínuas como variáveis explicativas para poder fazer ele. Foi por isso que eu deixei de fora a variável sexo aqui, aproveitando já que ela não é tão importante, né? E aí, enfim, né? Fazendo a modelagem só com essas 2 variáveis, veja que se uma das variáveis aqui fosse discreta, já não daria um plot legal também. Eu preciso exatamente de 2 variáveis e as 2 têm que ser contínuas, tá? Então, tem essa particularidade aqui, mas ele é bom para a gente estudar os classificadores. Beleza, pessoal? Então, agora, vamos para a parte teórica da aula. Parte 1 já foi. Vamos para a parte 2, ó. A parte 2 vai ser uma introdução de um novo modelo. A gente vai falar hoje de um modelo que é não paramétrico, em contraste ao modelo paramétrico que nós vimos na aula passada. O modelo é dito paramétrico quando ele tem que estimar parâmetros para fazer uma modelagem, grosseiramente falando. No KNN ele não precisa estimar nada. E vamos ver o que é esse danado aqui desse KNN. KNN é abreviação para K Nearest Neighbors, que na tradução literal é K vizinhos mais próximos. Esse modelo aqui, ó, ele é basicamente assim, ó, a implementação daquilo que é aquele ditado popular, ó, diga-me com quem andas e te direi quem és. É natural de se pensar que se um pontinho ali, ó,
ele está muito próximo de outros, que você conhece o comportamento desses outros, e você quer conhecer o comportamento desse umzinho aqui. Será que é muito forçar a barra dizer que ele vai ser igual a aquelas nuvem de pontos que está ao lado dele? Aquele negócio assim, ó, que você... Bem, não vou arriscar dar um exemplo aqui na vida real, que provavelmente vou falar bobagem. Mas, enfim, aquele negócio, você acaba virando as pessoas com quem você anda, digamos assim. E também tem aquele ditado que fala que você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso também. Às vezes você nem mas você se transforma naquela característica. O K-vizinho mais próximo é basicamente a exploração dessa ideia. Esse K, a gente tem que definir ele de antemão. A gente tem que dizer quem é antes de começar a modelagem. Então, por exemplo, se eu falar 5 vizinhos mais próximos, e eu for lá naquele conjunto de dados meu que tem idade e salário estimado, eu vou ver quem são os 5 elementos do meu conjunto de dados que tem mais a idade e o salário estimado próximo do meu. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou falar que se eu vou comprar ou não, pela frequência com que eu observo de quem comprou ou não nos meus vizinhos. Olha que método simples, né? Método bem fácil de entender o que está fazendo ali, né? Ó. Veja só esse gráfico aqui, ó. Imagine que a bolinha amarela é a bolinha que eu quero decidir, que eu quero ver o que ela é, né? Se eu pego assim um vizinho mais próximo, ó, eu vou dizer que a bolinha amarela é vermelha. Por quê? O vizinho mais próximo dela, ó, veja que está no raio aqui, ó, é vermelho. Agora, se eu for usar, por exemplo, 3 vizinhos mais próximos, em geral a gente usa número ímpar para o número de vizinhos, tá? Porque quando a gente vai ver a frequência, você nunca vai ter empate. Então, de 1 eu vou analisar para 3. Nos 3 vizinhos mais próximos, ó, eu já venho nesse segundo raio aqui, ó. E aí, o que eu tenho ainda? Ó? Eu tenho que 2 vizinhos é vermelho e 1 vizinho é verde. Então, eu vou dizer que a bolinha amarela é, na verdade, vermelha. Por quê? Tem mais vizinho vermelho do que verde. Agora, se eu for utilizar 5 vizinhos, eu já vou vir para o raio mais externo aqui, ó. E aí, veja só, nesse raio aqui, ó, eu vou ter 5 vizinhos. Mas desses 5 vizinhos, ó, 1, 2 e 3 são verdes e 2 são vermelhos. Então, eu vou ter uma maioria de vizinhos verdes. Então, eu vou dizer que o pontinho amarelo é verde. Então, o que eu vejo aqui? Ó? Como é que eu estou fazendo classificação no método dos vizinhos mais próximos? E veja que dependendo do tamanho, do número de K que eu escolho, o meu modelo vai dar diferente, né? Então, para cada K, ó, veja assim, dado cada K, você tem um modelo diferente, tá, pessoal? O K é como se fosse um parâmetro aqui do K vizinho mais próximo, só que ele não é um parâmetro que você estima. Ele é um parâmetro que você atribui de antemão. Você vai ter que falar, na hora de fazer a modelagem, qual que é o K que você está usando. Tá, pessoal? Olha só que método simples, né? Tem até uma história curiosa para contar para vocês. Assim, quando eu estava fazendo meu mestrado, eu vim lá da matemática, né? E aí eu comecei a trabalhar com machine learning no mestrado e tudo mais, e eu trabalhava muito com regressão logística. E aí eu tinha um modelo lá que não estava ficando muito bom e tudo mais, eu falei, precisa de um modelo novo, né? E aí eu falei, nossa, eu acho que dá para fazer um modelo assim, ó, vendo quem que são os mais parecidos, e dá para fazer quem é mais parecido pela distância, tudo mais. E a primeiro momento eu achei que eu tinha bolado um algoritmo novo de cabeça ali na hora, entendeu? Eu achei que eu pensei no KNN antes de conhecer eles pelos livros. E na hora eu pensei, nossa, vou fazer um artigo que vai ficar fantástico, que o negócio aqui vai explodir, não sei o que lá, né? E aí, claro, né, na mais inocência de um aluno ali que estava começando seus estudos ali na parte de machine learning, né? Quando fui para uns livros, aí eu aprendi que o KNN já existia, foi proposto na década de 50, já existia há muito, muito tempo, já tinha muita técnica, muita variação, muita
já tinha sido explorado de tudo quanto era jeito, né? Enfim, né? Daí desanimou um pouquinho. Mas enfim, né? Agora, veja só. O que depende o KNN aqui, ó? Ele depende também, ó, da definição de distância. O que é uma distância, né, gente? Uma distância, pessoal, eu acho que todo mundo tem a noção, mais ou menos, né, do que é uma distância, né? Todo mundo sabe calcular uma distância de alguma maneira. Por exemplo, a distância daqui até São Carlos a cidade de Salvador até São Carlos é de 1.400 e alguma coisa quilômetros. Só que daí eu pergunto, isso é a distância em linha reta. Quando a gente vai de carro, é essa distância que a gente percorre? A princípio não, né? A distância de carro, segundo o Google também, de 1.400, que é a linha reta, vai para mais de 1.900 quilômetros. Ou seja, porque você não consegue ir em linha reta, você tem que ir pelas vias que são oferecidas, né? Então, distância é uma coisa que não é tão absoluta assim, ó. Veja esse gráfico aqui, ó. Quando a gente tem 2 pontos ali no R2, no plano euclidiano, a gente tem o que é a distância mais natural, que é a distância euclidiana, que a gente calcula usando o teorema de Pitágoras. Olha só, teorema de Pitágoras aqui no meio do machine learning, hein? Só que essa distância euclidiana, ela não é a única distância que existe. A gente tem, por exemplo, aqui, ó, a distância que a gente chama de distância Manhattan. Vocês não vão adivinhar por que chama distância Manhattan. Vou falar para vocês. Veja que a distância Manhattan, ó, ela pega o menor caminho, mas correndo pelos eixos. Veja que ela não vai na diagonal aqui direta, no caminho mais curto. Ela sempre vai correr os eixos, ó. Essa aqui também tem um outro nome que é popularmente conhecido, que é chamada distância do taxista, gente. Olha só. O que a distância do taxista é? É a distância que um táxi percorreria para entrar entre 2 pontos. Imagine que isso aqui fosse ruas, né? Lá em Manhattan, lá as ruas são bem organizadinhas, né? Numa malha de retas e paralelas a eixos, assim, né? E aí, ó, se um taxista quer ir do ponto P ao ponto K, ó, ele tem que pegar uma rua que vai até a uma esquina que vira e chega no ponto K. Ou algo em função disso, né? Com algumas curvas a mais, mas daria a mesma distância. Então, por isso aqui é chamada de distância de Manhattan, distância do taxista. É uma distância mais apropriada se você, por exemplo, é um taxista. Ou se você, por exemplo, está fazendo um aplicativo do tipo Uber, né? Você não faz o menor sentido utilizar a distância euclidiana. E aqui no KNN, eu estou comentando isso para vocês porque a função de distância, ela matematicamente, ela tem algumas propriedades que definem, ó. Dado 2 pontos, ela precisa seguir essas 3 propriedades, ó. Positividade, simetria e a desigualdade triangular. A positividade é que toda distância tem que ser positiva, né? A simetria é que a distância de um ponto A até um ponto B tem que ser a mesma coisa que a distância do ponto B ao ponto A, né? Faz sentido com o que a gente espera de uma distância, né? E a desigualdade triangular, ela diz que a distância entre um terceiro ponto, né, entre x e z, tem que ser menor ou igual que a soma das distâncias entre 2 pontos. Para existir um triângulo, né? Isso aqui é o que define um triângulo. E a gente sabe que esse lado de cima aqui, para ser um triângulo, precisa satisfazer aquela regra. E aí, pessoal, tem muita coisa que satisfaz isso aqui, ó, como distância. Uma das funções mais triviais de distância é a seguinte, ó. Você diz que 2 pontos, se o ponto x for diferente do ponto y, então a distância é 1. Se o ponto x for igual ao ponto y, a distância é 0. Ou seja, toda distância diferente de 0, você vai simplesmente atribuir como 1. E isso aqui já satisfaz essas 3 regras. Então, por definição, é uma distância. Só que é uma distância bem esquisita, né? Lá na matemática, a gente fica estudando esse tipo de coisa, pessoal. Então, a gente acaba conhecendo, né? A distância euclidiana, pessoal, é essa distância aqui, ó. É a soma dos quadrados
e você tira a raiz, né? A distância de Manhattan é simplesmente a soma dos módulos das diferenças dos pontos. E dá para você generalizar isso daí. A gente generaliza chamando, que é conhecida, a generalização é conhecida como distância de Minkowski, que é essa equaçãozinha aqui, ó. Que quando você coloca L igual a 2 aqui na equação, você tem a distância euclidiana. Quando você coloca L igual a 1, você tem a distância Manhattan. E aqui, ó, uma distância que também é bem conhecida na matemática é quando você faz o L tender ao infinito. E aí você tem a distância chamada de Chebyshev. Olha só isso daqui, pessoal. Esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico aqui, ó, é o seguinte. Qual que é a definição de uma circunferência? Uma circunferência, por definição, são todos os pontos que equidistam um certo raio R de um ponto central. Ou seja, eu dou um ponto, dou um raio, todos os pontos que têm distância a esse raio desse ponto dado é o que compreende uma circunferência. Só que a circunferência, ela só é no formato que a gente tem na cabeça na distância euclidiana. Ou seja, para L igual a 2, ó. O L aqui, ó, é o P nessa imagem, tá? Ó. O P igual a 2, veja que me dá a circunferência, ó. Mas se eu mudo os P's ali, eu vou mudando o formato do que eu entendo por circunferência. Olha essa coisa maluca, ó. Teoricamente, todas as imagens que estão aqui nessa tela, nesse slide, são circunferências. Todas essas 10 imagens aqui são circunferências diferentes. São circunferências em que eu vario a medida de distância que eu estou utilizando. A função que calcula a distância. Ó, quem é fã do Chaves lá, ó, a bola quadrada do Kiko, ó. Às vezes ele só estava pensando na norma Chebyshev, ó, com P indo para infinito. Ó. A circunferência tende a um quadrado. Coisa maluca, né? Coisa de matemático, né? Pensa o que é uma circunferência, pessoal. Na métrica na distância que eu falei, que é 1 para quando x e y são diferentes e 0 para quando x e y são iguais. O que seria uma circunferência com essa distância aí, hein? Vamos lá, então. Vamos seguir o jogo aqui, ó. No KNN, qual que é o algoritmo, então? Ó? Qual que vai ser, como que ele funciona? Ó? A gente define o K. Depois, ó, que define o K, a gente já vai lá para os dados de teste. E vai pegar para cada instância do dado de teste, vai calcular a distância com todo mundo dos dados de treinamento. Vai pegar essas distâncias e vai ordená-las. E aí você vai pegar, aqui, ó, já estou aqui, ordena as distâncias. Aí você vai pegar as K maiores. Se você usar K igual a 5, você tem que pegar as 5 distâncias, aliás, menores, né? Que são as mais próximas. E aí você vai pegar o quê? Você vai pegar a moda do que acontece na resposta desses elementos que tem a distância mais próxima do elemento que você está calculando. E aí o que você vai inferir? Vai inferir como aquele de maior frequência. E aí eu pergunto para vocês, a gente pode usar isso aqui em classificação? Classificação é quando eu tenho lá a variável resposta 0, 1, né? Ou mais de uma classe. Mas eu também posso usar o KNN para quando eu tenho regressão, que é o caso que a variável resposta é um número, né? Quando eu estou no caso de classificação, vou ter lá um monte de zeros e uns, por exemplo, eu vou estar no caso que eu vou pegar a moda, vou pegar o item de maior frequência. E o que muda se eu tiver no caso de regressão, que eu tenho valores numéricos na variável resposta? Em vez de pegar a moda, eu vou pegar a média. Olha só que simples, né? Se eu estou em... A única coisa que muda o KNN, ele é um método versátil que ele pode ser utilizado tanto em classificação quanto em regressão. E a única coisa que muda é lá no último passo, que em vez de que na classificação eu vou pegar a moda da variável resposta dos vizinhos mais próximos e em regressão eu vou pegar a média da variável resposta dos vizinhos mais próximos. E assim, esse é o método de KNN. Simples, simples, simples. Esse é o método mais simples que tem, tá, gente? Pelo menos na minha opinião, né? Veja que eu vou mostrar para vocês experimentalmente aqui ó, algumas coisas que podem acontecer com KNN. Tá? Com KNN. Geralmente,
vai ter bom desempenho para a amostra de treinamento. E eu vou mostrar o caso para vocês ali que você praticamente vai acertar tudo. Veja aqui, ó, o K muito pequeno pode gerar overfitting e o K muito grande pode gerar underfitting. E o K, então, ele vai ter que ser determinado de alguma maneira e a gente vai conversar isso lá na aplicação. Ele é simples de implementar e de utilizar, ele não realiza nenhuma suposição sobre os dados, não precisa supor nada, simplesmente é um método não paramétrico, é um algoritmo, né? Ele pode ser aplicável em problemas complexos, eu não tenho muita restrição de onde eu posso, não posso aplicar ele. Naturalmente incremental, isso aqui é no sentido de que eu coloco novos dados de treinamento, ele vai ser lá mais opções de vizinhos, né? Robusto a dados ruidosos e as fronteiras de decisão podem assumir diversas formas, dependendo do valor de K. Fronteira de decisão, pessoal, é aquela região de classificação que eu mostrei para vocês. Isso daqui que é interessante de ver, ó. Esse aqui é um método que é chamado de lazy. Aqui em Machine Learning, a gente tem essa classificação dentre os métodos. Tem alguns que são chamados de preguiçosos. O que faz um método ser chamado de preguiçoso, né? O método é chamado de preguiçoso porque, veja só, aqui ó, ele não tem fase de treinamento, gente. Toda classificação é na hora do teste que você faz. Por quê? Porque, ó, para classificar alguém, eu tenho que calcular a distância com todo mundo da base de treinamento para ver quem são os vizinhos mais próximos. E eu não tenho como adiantar isso, eu não tenho como deixar isso pronto. Então, ele é um modelo que ele não me dá uma equação que eu ajusto e ele fica pronto, que nem a regressão logística. Então, para treinar ele, não tem tempo nenhum de treinamento. Mas ele vai ser custoso na hora de fazer o teste. Então, isso, dependendo da aplicação, pode ser problemático, tá? Computacionalmente, ele é custoso. Se eu tiver um conjunto de dados muito grande, pode ficar bem demorado, tá? E a distância pode ser influenciada por atributos irrelevantes, que é quando eu tenho uma dimensionalidade muito grande. Isso aqui é chamado de maldição da dimensionalidade. E também é um conceito bem interessante de Machine Learning que a gente pode explorar em alguma das aulas seguintes, tá? Então, vamos voltar agora para a parte 3 da aula, voltar para a aplicação. Então, vou voltar aqui para os meus dados para o meu script Python. Então, veja só, eu tenho esse conjunto de dados que eu apliquei uma regressão logística nele e vi que o resultado deu aproximadamente satisfatório, vai? Não é o que eu espero ainda. Aparentemente, dá para o modelo performar melhor, digamos assim, né? Parece que uma reta aqui não é o que vai ser o melhor ajuste. Então, ó, vamos testar outros modelos. Ó. Nós vamos testar aqui agora o KNN. Como que a gente faz o KNN? Ó? Scikit-learn neighbors vai importar o KNeighbors classifier, ou seja, o classificador KNN. Para regressão, a gente tem o KNeighbors regressor. Vai estar lá embaixo para a gente ver. E aí, ó, vamos fazer aqui, ó. KNN vai ser, ó, a função que a gente importou e vou colocar aqui, ó, 5 vizinhos. E aí vou ajustar ele aqui. Ajustar que eu falo, né, é dizer quem que é o X treino, X e Y treino, para ele saber quem que ele vai, na onde ele tem que procurar vizinhos. Veja que aqui, ó, a métrica que ele está usando, ó, a distância é a de Minkowski com o P igual a 2, ou seja, ele está usando a distância euclidiana. Tem gente que pega e faz alterações aqui, ó, mas olha, na prática, na minha experiência, pouca coisa mudando isso daqui, tá? O que muda mesmo o desempenho do classificador aqui, ó, é o número de vizinhos. Então, a gente está usando esse parâmetrozinho aqui, ó, o N-neighbors, tá? Que me dá... Então, o que eu estou fazendo aqui, ó, é o 5NN. É o K igual a 5. 5 vizinhos mais próximos. Aí, ó, fazendo isso daqui, ó, vou chamar o accuracy score aqui e vou fazer a predição dele no treino e no teste também, assim como eu fiz lá na regressão logística, né? E vamos ver o que dá, ó. Olha só. A acurácia de treino dele deu quase 94%. Bem alta, né? A gente não chegou nesses valores lá com a regressão logística. E a acurácia de teste foi de 88%. E veja só, eu estou usando o mesmo conjunto que eu utilizei lá na regressão logística, eu estou usando aqui no KNN. Ó.
Então, ao passo que a regressão logística alcançou 85, 81, 81 é o que importa aqui mesmo, que é a amostra cega, né? A regressão logística tem desempenho de 81%. O KNN, ele tem um desempenho de 88%. Ou seja, já é uma melhora bem interessante a alternativa que eu tinha da regressão logística, né? Veja só. Eu vou colocar aqui, ó. É que aqui ele vai fazer vários gráficos para mim, ó. Antes de fazer os gráficos, ó, eu vou fazer aqui, ó. E se eu colocar 15 vizinhos? Será que meu resultado vai melhorar? Vamos dar uma olhada, ó. Determinei ali no meu classificador, vou calcular as métricas, olha. No treino diminuiu um pouco, no teste deu a mesma coisa. Vamos aumentar aqui um pouquinho mais os vizinhos, vamos para 25. 89, melhorou. Olha aí, ó. Então, nessa divisão de teste e treinamento, aumentar ali, consegui até melhorar meu modelo. Vamos aqui para 35. 88. Tá meio constante à medida que eu estou aumentando o número de vizinhos. Vamos para 55. Em 55 vizinhos, 90%. Melhorou ainda, olha só, tá melhorando. Vamos aumentando, ó. Qual que é o número máximo de vizinhos que eu posso utilizar aqui, ó? O número máximo é o tamanho do meu conjunto de dados de treinamento. Eu tenho lá 300 pessoas 300 elementos para calcular vizinhos. Então eu posso ir até 300 vizinhos, né? Só que vocês vão ver que se eu for até 300, não vai me dar um modelo muito bom. 100 vizinhos, vamos ver. Olha aí, ó, com 100 vizinhos, ó, agora o meu conjunto o meu desempenho nos dados de teste já caiu para 82%. Ou seja, começou a piorar, né? Vamos lá no começo de novo, ó, para 3 vizinhos, ó. Porque para 5, né, tinha dado 88, não era? Vamos ver com 3 vizinhos. Com 3 vizinhos, ó, deu 84 só no conjunto de dados de teste. Mas olha que curioso, no de treino tá muito bom, tá 94. Muito bom, que eu falo entre aspas, tá, pessoal? Se eu colocar um vizinho só, pessoal, nos dados aqui, ó, o que será que vai acontecer, ó? Olha a taxa de acerto no conjunto de treino. E olha o que deu no conjunto de teste. No teste ficou muito ruim, 77. Mas no treino deu praticamente 100%. Ó. Olha só, hein? Praticamente 100%. E aí, ó, eu vou fazer alguns gráficos para vocês aqui, para vocês verem o que está acontecendo. Ó. Eu vou colocar aqui, ó, 51 vizinhos e 101 vizinhos, vai? Diga aí, quem quer falar aí? Não, só para saber, as transformações que foram feitas nos dados lá, a regressão logística, tem que ser feitas também no KNN? É legal que seja feito. O Okay. KNN, ele é sensível com a escala das variáveis que você está utilizando. É que como eu já fiz lá em cima, os dados já estão preparados, né? Eu só estou fazendo a parte da aplicação do modelo, né? O X-Treino treino aqui, eu estou utilizando com as mesmas modificações que eu fiz na regressão logística, né? Okay. Então, ó, eu vou fazer aqui, ó, o gráfico para 1, 51 e 101, ó. Que veja que aqui, ó, eu vou fazer agora meia dúzia de gráfico, ó. Tem, ó, subplots, ó. Vai ser 3 linhas, 2 colunas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gráficos, ó. Cada um testando um modelo diferente aqui, ó. Tá com os nomes aqui por conta das escolhas que eu fiz antes, mas eu vou fazer com outra escolha aqui para ficar mais discrepante. Vou rodar e vou rodar aqui o gráfico. Veja que vai demorar um pouco para fazer esse gráfico agora, por conta de que fazer esse plot de região de decisão, ele é computacionalmente custoso. Por quê? Porque aquele negócio que eu falei, ó, ele tem que calcular para cada pixelzinho aqui, ó, qual que é a inferência do modelo. E vocês lembram ainda também que eu acabei de falar para vocês que o KNN, ele é lazy, ele faz tudo na parte de teste, né?
Então, ele tem que, para cada pontozinho aqui, ó, calcular a distância com todo mundo no conjunto de treinamento, ver os vizinhos maiores e fazer inferência. E repetir esse procedimento para todos os pixels aqui, ó. Então, ele tem como se fosse 2 fors encavalados, né? Um para o eixo X e um para o eixo Y. Então, é computacionalmente caro fazer esses gráficos, tá? Por conta do que acontece aí no KNN. Mas em alguns minutinhos aqui, 2 ou 3 minutinhos, isso aí já se resolve. Essa função aqui, ó, Plot Decision Regions, veja que ela tem um argumento, os dados que eu quero colocar no scatterplot, que é aqui os pontozinhos que estão em destaque, né? Ó. Na direita, os eixos treino e y-treino, na esquerda, os eixos treino e y-treino, na direita, x-teste e y-teste. Aqui, ó, eu tive que fazer algumas mudanças, porque, por exemplo, ponto values, ele pega, em vez de pegar o data frame ou a series que está o y-teste, ele pega como array. E dependendo da função que a gente está utilizando, ela espera um array de entrada. Então, é modificação só para fazer isso daí. E aqui o classificador, ó, CLF, é uma abreviação de classificador, classifier. É o reglog, né, que foi o que eu defini ali em cima. Aqui, no caso, eu estou usando o KNN. E o legend igual a 1 é a posição da legenda, tá? Essa legenda igual a 1 joga aqui nesse canto. Legenda igual a 2 joga em outro canto. E assim vai. Esse é o padrão dessa função, tá? O que vocês acham que vai acontecer aqui, ó, no KNN com K igual a 1, hein? E qual que seria a diferença para um KNN com o K bem grande? Aqui, pessoal, vocês vão ver, ó, vocês vão ter... vai exemplificar muito bem o que é overfitting e underfitting novamente aqui em Machine Learning. Com K igual a 1, praticamente assim, eu estou pegando um vizinho só. Eu estou pegando o vizinho que é mais parecido com ele e classificando ele como aquele ponto. É por isso que quando eu fiz aqui, ó, no treino, ele fica tão alto. Por quê? Porque muito provavelmente aquele pontozinho que eu estou colocando, testando, ele vai pegar no conjunto de treino o próprio ponto. Porque eu estou utilizando na predição o mesmo conjunto de dados de treino que eu estou utilizando no treinamento, né? Então, vai ser natural que ele pegue a mesma resposta do que a resposta que ele já tem, já tem como dada no conjunto de dados. Essa é uma das razões aqui, ó. Ele já calculou 4 gráficos, falta calcular mais 2. E os últimos 2 vai ser mais demorado, porque tem mais vizinhos. E veja só, o que acontece, por exemplo, se eu pegar o K igual ao máximo que eu puder. Se eu pegar o K igual a 300, por exemplo, ele nem precisa calcular a distância para os vizinhos. Por quê? Porque todo mundo vai ser vizinho. E aí ele vai pegar o quê? A média de todo o conjunto de dados, ou a moda, né, de todo o conjunto de dados. E aí todo ponto ele vai classificar do mesmo jeito. Por quê? Porque ele vai estar pegando aquele ponto de maior frequência, ou seja, vai dar um modelo inútil para mim. Um modelo com um underfitting total, por conta de que ele não vai ser capaz de separar as classes, porque ele está pegando a média de todas as informações que eu tenho. Por isso que assim, ó, o K ideal, ele é um K que não vai ser nem muito grande e muito provavelmente não vai ser tão pequeno. Ele pode ser pequeno, às vezes você acha lá o melhor K igual a 5, 7, mas muito dificilmente o K igual a 1 é o melhor modelo. Falta um gráfico. E aí já sai aqui para a gente fazer análise. Devia ter colocado aqui para a gente rodar um gráfico, rodar 2, depois mais 2, depois mais 2. Que daí enquanto rodava os outros, a gente ia comentando os que já saiu, né? Mas, enfim, né? A gente vai aprendendo aqui métodos melhores à medida que a gente vai fazendo também, né? Aqui vai sair com o nome um pouquinho esquisitinho também, por conta de que eu mudei os parâmetros que eu estou utilizando. E vamos ver aqui. Já deve estar terminando. Terminou. Olha aí. Então, ó, vamos ver aqui, ó. Deixa eu baixar. Olha lá, ó, tem 3 gráficos aqui, ó. O primeiro é com K igual a 1, ó. 1NN. E aí, olha só o que acontece, ó, com K igual a 1, ó. A região de decisão que ele gera.
Ele pega essa região grande aqui, ó, e me chama de toda de azul, né, ó. E olha só, quer ver, ó? Eu vou abrir imagem uma nova guia. Vou dar um zoom aqui, ó. Olha só o que ele faz aqui, ó. Como ele é um vizinho só, ó, na hora que eu vou classificar os pontos nessa regiãozinha aqui, ó, quem que é o vizinho mais próximo? É esse laranjinha que está aqui. Então, todo mundo que cai aqui, ele vai classificar dessa maneira. Assim como aqui, aqui, aqui e aqui. E, da mesma maneira, aqui os azuis que estão na região que devia ser laranja, né? Ó. Ele pega a região e consegue forçar que seja... que caia, que o ponto classificado sempre, praticamente quase sempre vai cair no correto, né? Às vezes, por exemplo, aqui, ó, que nem aqui, ele teve que escolher, ó, que os pontos é alguém com a mesma idade, mesmo salário, mas com respostas diferentes. Provavelmente foi o que falhou para dar o 100% lá, ó. Mas praticamente ele consegue classificar todo mundo adequadamente, ó. Mas isso aqui é dados de treino. Nos dados de teste, o que vai acontecer? Veja aqui, ó, a mesma região vai estar desenhada aqui, ó, está desenhada aqui, ó, nos dados de teste, ó. E o que acontece, ó? Essa região azul aqui, por exemplo, ó, ela a princípio não é uma região que parece que tá os elementos azuis, né? E ó, caiu aqui nos dados de teste um elementozinho laranja, né? Ó. A mesma coisa acontece aqui, a mesma coisa acontece aqui. Isso, pessoal, é o que a gente chama de overfitting. É o que é overfitting na prática aqui, ó. Aquelas imagens que eu mostrei tá ilustrando exatamente esse conceito aqui, ó. Até essa imagem aqui é análogo àquelas imagens que eu mostrei que falava de overfitting, né? Ó. Em treino, ele pode até acertar, mas em dados novos, ó, o que vai acontecer? A tendência é errar. A tendência é não acertar. Veja por quê? Porque eu espero mais amarelos aqui nesse lado. Então, não tem por que ter essa região azul aqui, né? Então, pessoal, overfitting para vocês. Agora, vamos ver um ajuste com um K mais moderado, né? Um K igual a 50. Ó. Veja que o K igual a 50, ele já consegue me determinar uma região mais interessante, né? Ó. Ele me consegue fazer uma curva aqui, ela não é uma curva muito suave, mas é uma curva, né? Ó. E ele permite se errar também, ó. E aqui, quando você vai na amostra de teste, você vê que não erra tanto. E aqui, por conta disso, nos nossos experimentos ali, foi um K que deu uma das melhores soluções, né? Ó. Veja que ele consegue fazer a curva aqui, ó, que a regressão logística não faz, ó. A regressão logística, ela passa uma reta aqui, ó, e ela acaba errando bastante nesses pontos aqui. Já o KNN, ele consegue capturar essa tendência aqui dos dados e oferecer uma região que consegue não errar aqueles pontozinhos que estão ali nessa região da direita, aqui um pouquinho mais para baixo. Olha só que bacana que é esse classificador, né? Apesar da simplicidade do KNN, pessoal, ele é muito robusto, tá? Ele frequentemente, assim, ele é difícil ser o melhor classificador que a gente vai achar quando a gente compara todos os classificadores que a gente conhece. Mas ele dificilmente fica muito ruim. Quando você usa um K adequado, geralmente tem uma resposta razoável, no mínimo. E agora vamos ver aqui, ó, quando a gente usa o K muito grande, ó, K igual a 100, ó. Olha o que acaba acontecendo, ó. A região acaba ficando um pouco geral, ó. Veja que aqui, ó, eu já tenho, como eu tenho muito, ele está pegando muito ponto, ele pega muito ponto daqui, muito ponto daqui, ó, para calcular o número de vizinhos. E aí o número de vizinhos daqui acaba poluindo, ó. Então, ó quanto erro ele comete aqui, ó, de pontinho laranja na região azul, né? E claro, o erro também em geral, vai ser levado aqui para a amostra de teste, que tem uma amostra parecida com a amostra de treino, né? Então, a gente já vê que também, ó, que o K pequeno é ruim e o K grande é ruim, mas o K intermediário é bacana, né? Enfim, pessoal, isso é o KNN, pessoal. Isso é o KNN para dados com variável respostas categórica. É o classificador KNN.
Eu preparei aqui para vocês, ó, como a gente já está extrapolando o tempo da aula, eu vou passar bem rapidamente, tá? Eu vou fazer um exemplo de regressão para vocês. Para fazer esse exemplo de regressão, eu peguei um conjunto de dados aqui, ó, que é o MTCARS. Quem está acostumado com R lá já deve ter visto esse exemplo, ó. E tanto que nessa biblioteca aqui, ó, StatModels API, eu tenho a função aqui, ó, datasets get are datasets. Ela consegue me pegar os conjuntos de dados que eu tenho lá no R, ó. E aí eu coloquei como argumento aqui, eu quero pegar o MTCARS do pacote datasets lá do R. Teoricamente, tem um pacote chamado datasets lá no R que tem o MTCARS pertence a ele. Ponto .data, ele me retorna aqui o conjunto de dados, ó. O que esse conjunto de dados tem? É um monte de carro, 32 carros, e ele me dá várias características do carro, como, por exemplo, MPG é miles per gallon, é uma medida de consumo de combustível. Número de cilindros, os DISP, não vou lembrar o que é, HP é horsepower, DRAT, WT, QSEC é o tempo que leva para fazer 1/4 de milha, VS, AM, Gear é o número de marchas, Carb, alguma coisa do carburador, eu imagino. Mas, enfim, o que eu vou mostrar para vocês, o que eu vou usar nesse conjunto de dados aqui são duas variáveis, ó, HP e o miles per gallon. Será que eu consigo prever quanto que o carro vai consumir utilizando a cavalagem dele? Ou seja, vendo a potência do motor, o horsepower do motor, eu consigo ver quanto que vai ser o consumo do carro? Enfim, vamos aqui dar uma olhada aqui rapidamente. Ó. Veja que é um monte de carro, tudo carrão, né? Ó, Ferrari, Camaro, Toyota, enfim, né? Só para a gente dar uma olhada, ó, eu vou fazer aqui um plot. Olha só. Esse daqui, ó, é o scatter plot, o gráfico de dispersão do HP pelo miles per gallon. Ou seja, quanto mais o meu HP aumenta, menor fica meu miles per gallon. Ou seja, faz sentido, né? Se o meu carro é muito forte, ele consome mais. Ou seja, vai fazer menos milhas por galão. Essa que é a ideia aqui. Será que o modelo linear aqui é o melhor modelo para fazer um ajuste nesses dados? Porque a gente vê que tem uma certa decrescência aqui nos dados. Mas não necessariamente uma decrescência linear, né? E ó, aí o que a gente vai fazer? Ó? Vou fazer a divisão em teste e treinamento. Mesma coisa lá de cima. Aqui, ó, eu estou usando o ponto values e ponto reshape menos 1,1. Esse ponto reshape menos 1,1 aqui é para deixar no formato adequado para a regressão linear. Ele pediu isso quando eu estava fazendo aqui o ajuste. O menos 1, ele faz com que fique cega essa variável, então ele vai pegar aqui, eu sei que eu quero 1 desse lado, então ele vai pegar o valor adequado para colocar aqui na linha, né? Linha coluna, né? Então vai ficar uma coluna e aqui ele vai pegar o número de linhas adequado. Então vou fazer aqui, ó. Veja que aqui, ó, do Linear Model eu estou pegando a Linear Regression. Isso aqui é o simulador de regressão linear. A gente fez pelo NumPy numa aula passada, na aula de NumPy, aliás, usando o Polyfit. É a mesma coisa, praticamente a mesma coisa. Então, se eu faço isso daqui, ó, vou fazer agora aqui que tem um errinho. Lembra que a gente conversou na aula passada que lá agora em classificação em regressão a gente vê o erro quadrático médio. É a medida mais comum para avaliar erro no modelo de regressão. Então eu importo da Scikit-Learn Metrics o mean squared error, ou seja, o erro quadrático médio. E a mesma coisa, ó, vou fazer o predito aqui, ó, de treino e teste e vou calcular o erro quadrático médio de treino e teste. Só que erro quadrático médio não é uma medida mais que você calcula como porcentagem, né? Daí eu tirei, fez o ajuste. E é uma medida também que, como é uma medida de erro, quanto menor, melhor, né? Então, ó, veja o que aconteceu aqui no treino e teste. Ó, deu um resultado coerente. Ó. No treino, teve um erro quadrático médio de 13. E no teste, teve um erro quadrático médio de 16. Ou seja, errou mais no teste do que no treino. É o que a gente espera, né? Vamos dar uma olhada no gráfico disso. Para fazer o gráfico, a gente tem que aquele gráfico de curva. Ó. Eu fiz o X aqui, ó,
vários valores entre 30 e 350, porque é os valores que varia aqui o meu horsepower, ó, de 30 até de 50 mais ou menos 300. Eu botei um pouquinho mais, né? E aí eu vou fazer o plot do meu modelo para cada um desses valorzinhos. Que tá aqui, ó, Y, ó, é o predict em X. E aí eu vou fazer uma figura em que eu vou plotar os pontos de treinamento junto com a minha reta e os pontos de teste num outro gráfico junto com a minha reta também. E o resultado é esse daqui. Olha só, esses pontos em azuis aqui na esquerda são os dados de treinamento. Ó. Com os dados de treinamento, a melhor reta pela regressão linear é essa reta verde. Ó. Você veja que ela captura razoavelmente bem aqui os dados de treinamento, né? E aí, ó, veja que como tinha 32, né, só sobrou 8 pontos aqui para ser os dados de teste. Ficou dividido entre 24 e 8, né? E veja que nos dados de teste também parece que deu um ajuste razoável também, né? Não está muito distante. Ficou, o erro quadrático médio foi maior, mas a princípio ainda assim é uma modelagem, né? Digamos assim. Agora a gente pode também utilizar o K vizinhos mais próximos. Aqui a gente usa a função K neighbor regressor. Mesma história. Aqui, ó, estou fazendo com K igual a 3. Vou rodar aqui as métricas. E olha só que interessante, ó. No treino já deu uma métrica aqui, ó, bem baixinha, 5. E no teste, ó, deu 11,76, ó. Então, ó, já foi um modelo melhor que a regressão linear também, por conta de que no teste eu tive 16,75 e no treino tive 11,76. Então, já é um indicativo que nessa divisão de teste e treinamento, o KNN com K igual a 3 foi melhor do que a regressão linear. Para fazer o gráfico, a mesma história, só fazer a predição naquele grid X que eu gerei aqui em cima, para todos, usando o KNN e prever todos esses valores aqui, né? Vamos ver como é que fica, ó. Olha lá, por ser o KNN, ele vai dar essa função meio escadinha aqui, né? Não é uma função escada, né? Mas é uma função aqui definida por retas. Em cada ponto que ele procura aqui, ele vai procurar os 3 vizinhos mais próximos e calcular a média. Em algum momento, ele avançando no eixo X, ele vai mudar quem são os vizinhos e aí vai mudar quem é o valor que ele vai ficar. E aí ele fica constante por um tempo. Por quê? Porque é os mesmos vizinhos que ele está utilizando, né? Só que aí, ó, olha só, né? Ó, com 3 vizinhos, até que tem uma boa captura aqui, né, dos dados, né? E uma boa generalização também, mais ou menos, né? Vamos fazer aqui, ó, com K igual a 1 para a gente ver, ó, o que acontece. Com K igual a 1, olha só o erro quadrático médio, pessoal, de treino. Foi para 1,41, praticamente não tem erro. E no teste diminuiu bastante também, ficou um bom modelo nesse conjunto de dados de teste, né? 5,91, quase 1/3 do que a gente teve lá na regressão logística. Fazendo o gráfico, olha só o que acontece aqui, ó. Nos dados de treinamento, a curva verde aqui, que tá errado aqui, não é regressão linear, faltou atualizar, tá? É o KNN com K igual a 1. Ó. E veja que praticamente ele captura todos os pontos. Os únicos pontos que ele não vai conseguir capturar é quando tem a mesma cavalagem para um miles per gallon diferente, né? Aí isso ele vai ter que errar. Mas se eu tivesse cada pontozinho assim, um único valor em Y, aí ele capturaria 100%. O erro quadrático médio seria 0. Só que aqui, naturalmente, ele vai errar. Ó. Por quê? Essa curva, veja como ela está particular. Ó. Ela sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Ela está muito particular para os dados de treino.
E vai acabar tendo um certo erro aqui nos dados de teste, né? Para esses pontos vermelhos aqui, por exemplo, ficou um tanto quanto distante. E o que acontece, pessoal? Veja só, se eu pegar aqui, ó, voltar no começo, ó, refazer a divisão de treino e teste, ó, aqui eu estou ainda mais sensível ainda, porque eu tenho um N de 32 só. Então, toda vez que eu divido aqui, ó, eu estou escolhendo 8 para teste e 24 para treinamento. Então, está muito sensível. E aí, quando eu fizer a minha mudança, ó, só mudei o meu... Olha só. Aqui a regressão linear foi para 13,18. Vamos ver o gráfico dela, ó. Mudei a distribuição dos pontos. E vamos ver o KNN. Olha só, com o K igual a 1, ó, deu o erro de treino aqui, deu quase nada, mas o erro de teste agora deu bem grande também. Ó. O K igual a 1 não é muito adequado para esse problema aqui, não. Porque, ó, capturou muito bem no treino, mas no teste, ó o tamanho do erro aqui, ó, tamanho do erro. O erro é essa distância do ponto até a curva, ó. É distância vertical, né? Ó. Apesar de que aqui deu bem em cima, ó, teve vários pontos que errou bastante. Se eu colocar mais vizinhos, ó, se eu colocar 24 vizinhos, ó, todo mundo. Os erros aqui ficaram muito altos, né? Bem maior que a regressão linear. E o gráfico? É uma reta. Por que que é uma reta? Porque eu estou pegando, ó, se eu estou pegando os 24 vizinhos como K, né? Então, eu estou pegando todos os pontos e calculando a média deles. A média deles deu aqui, ó, um pouco mais de 22, aqui, 20 e poucos. Ó. Então, dá uma reta constante. Ele está simplesmente dizendo que todo mundo vai ser esse 20 e poucos aí. E o que é a mesma coisa que eu tenho aqui, ó, 20 e poucos aqui, ó. E aí, ele vai acabar errando um monte, né? Se eu pegar um K um pouquinho mais moderado, vamos pegar aqui K igual a 5, vai? Ou melhor, igual a 9. Vamos ver a curva que vai gerar para a gente. Ó. O erro no teste foi bem baixo aqui já também, ó, apesar de no treino ser maior. No treino a gente nem olha, pessoal. A gente está olhando aqui por uma questão meramente didática. Tudo que importa é no teste. Olha só, veja que a curva já fica um pouco mais suave, digamos assim. Suave talvez não seja a melhor palavra aqui, ó. Mas ela já não faz aquele zigue-zague buscando ponto, né? E ainda consegue fazer uma classificação relativamente adequada. Veja que no teste aqui, ó, nos pontos aqui ele não ficou distante, nos pontos medianos também não, e lá no ponto final também não ficou muito ruim. Esse gráfico aqui, pessoal, é o análogo que a gente tem do gráfico de região na classificação. São dois gráficos diferentes. Aqui a gente precisa de duas variáveis contínuas, mais a variável resposta. E aqui na regressão a gente precisa de uma variável explicativa e uma variável resposta, né? Para poder fazer esse gráfico. Se a gente não está nesse cenário, a gente não consegue fazer. E aí a gente não vai conseguir visualizar como que o nosso modelo está se comportando. Essas escolhas que eu fiz aqui, de tamanho de variáveis, é justamente para a gente poder fazer essa análise gráfica, tá? Porque, por exemplo, nada me impede de usar o resto das variáveis aqui, né? Para fazer previsão do miles per gallon. Não preciso fazer a previsão só usando o horsepower, né? Eu posso utilizar o restante das variáveis também. E aí, só que claro, isso aí a gente vai fazendo aí à medida que a gente for avançando aqui no nosso curso, tá? Pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês. Veja que na aula de hoje a gente viu como que a gente pode fazer esse setup, esse esquema de machine learning utilizando as funções do scikit-learn. A gente aprendeu o que é o algoritmo KNN. A gente estudou o KNN em termos do valor de K no contexto de classificação e também um pouquinho aqui no contexto de regressão. Sei que foi um pouquinho rápido aqui na regressão, né? Mas já introduzimos, já conseguimos, então, ter um exemplo comparando
Um exemplo em classificação, comparando a acurácia da regressão logística com o KNN, e um exemplo em regressão, comparando a regressão linear com o KNN através do erro quadrático médio, para ajudar a fixar aqueles conceitos da aula passada. Machine Learning, a gente tem classificação e regressão, são dois problemas um pouco diferentes um do outro. Em classificação, a gente usa algumas métricas e em regressão usa outras. Em classificação, a métrica mais popular é a acurácia. E em regressão, a métrica mais popular é o erro quadrático médio. E fizemos comparações de dois modelos. E veja que nesses dois casos aqui, a princípio, o KNN é superior aos modelos lineares que nós utilizamos, né? Então, na prática, se nosso interesse for meramente na predição de novos valores, nós utilizaríamos o KNN de acordo com a análise que nós temos. Nas próximas aulas, a gente vai aumentar o nosso rol de modelos, vai aumentar o nosso rol de métricas e vamos continuar trabalhando com Machine Learning. Maravilha, pessoal? A aula de hoje era isso. Acabei. Dúvidas, pessoal? Bora! Professor, Pode falar? eu tenho no caso, no pré-processamento de dados, que tenha o método de normalizar os dados e de padronizar. Uhum. Tendo essa diferença assim, tem algum resultado significante que possa trazer na escolha de um modelo? Até tem, só que é algo um pouquinho sutil, na verdade. Quando a gente faz normalização, os nossos dados eles ficam muito vulneráveis a valores outliers. Imagine que você tem lá uma escala, por exemplo, aqui, o horsepower. Todos os seus carros ali estão entre 30 e 300. E aí você tem um carro lá em particular que tem 600 de horsepower. Ele é praticamente um outlier ali no horsepower. Quando você faz a normalização, todos os seus valores vão seguir essa distribuição de dados, que vai ficar digamos, entre 0,5 a maioria de todos, enquanto o outro vai ficar lá próximo de 1. Então, por conta de alguns detalhezinhos como esse, às vezes é preferível utilizar um tipo de transformação em relação a outro. Usar padronização ao invés de normalização ou vice-versa. E essas duas não são as únicas opções também. Eu posso padronizar pela mediana. Tem até umas que são bem pouco comuns, bem esquisitas, na verdade, justamente para que não tenha esses problemas com outliers. Mas, assim, para todos os fins que a gente está utilizando aqui agora, é mais para diminuir a escala dos dados. Hoje eu estava fazendo um experimento aqui, se a gente tentar rodar regressão logística sem fazer a transformação, dá problema. Ele não consegue estimar. Muito provavelmente por conta dos altos valores que nós temos na variável Estimated Salary. Beleza? Certo, entendi. Professor, nesse assunto ainda, lá no R a gente usa muito scale e center, né, em alguns dados. É a mesma coisa desse... O scale ele faz a mesma... ele faz a padronização, né? O scale... É scale e center que tem lá, né? Eu não lembro o nome, mas... Isso, scale e center. Eu fiz o curso de Machine Learning semestre passado todo em R. Lembro que eu usei essas funções lá, mas às vezes agora faltam os detalhes, né? Mas essas funções são os análogos às funções que a gente está utilizando aqui. Só que o funcionamento das funções é que é um pouquinho diferente, tá? Vocês viram que aqui ele cria um objeto que ele é capaz de transformar outros conjuntos de dados com a mesma transformação, né? E isso é uma característica do Python, do jeito Python de programar. E se colocar alguns detalhes aí, talvez seja uma das vantagens de Python em relação a R, na hora de fazer machine learning. Ele tem não é uma tendência, mas essa cultura de fazer as coisas via objetos, e aí você consegue generalizar com mais facilidade.
para outros conjuntos de dados, eu quero dizer, né? Tudo bem? Ok. E aí, pessoal, quem dá mais? Ó, deixa eu comentar um pouquinho aqui os exercícios que eu passei para vocês aqui dessa aula. 2 exercícios, ó. Dado exercício 12, dado uma divisão de teste e treinamento, ou seja, que nem a gente está fazendo aqui, a gente deu uma divisão de teste e treinamento e começou a fazer análise, né? Encontre qual é o valor de K que obtém a melhor predição nos 2 casos explorados acima. Ou seja, quero que você encontre o valor de K, o melhor valor de K lá no caso de classificação e o melhor valor de K aqui no caso de regressão também. Como é que a gente faria para fazer esse exercício, hein? Como que a gente faz para encontrar o melhor valor de K? Porque você viu que a gente testou alguns na mão, né? Eu coloquei lá 1, 3, 5, 50, 100, 24. Mas pode ter algum ali no meio que fique melhor que os outros, não tem? Aí seria um grande for. Seria um grande for. Como eu falei para vocês, machine learning é experimental. Então, vocês vão ter que experimentar todos os casos ali, ou pelo menos todos os casos que vocês querem testar e ver o que dá. Aquele que dê o melhor resultado é aquele K que, a princípio, é mais adequado para você escolher. E aí dá para fazer tanto no caso de classificação quanto no de regressão. O outro exercício que eu passei aqui, no exercício 13, aí eu falei, agora, veja só. Eu digo aqui assim no exercício, ó, varie a divisão de treinamento e teste e encontre qual é o valor de K que obtém a melhor predição nos 2 casos explorados acima nesse novo cenário. Porque veja só, aqui agora, veja que dado uma amostra de treinamento e teste, você vai encontrar qual que é o melhor K. Isso é simples, é direto, né? Só que, se você variar a amostra de teste e treinamento, as diferenças que você vai ter ali por conta da aleatorização, pode ser que leve a Ks diferentes como o melhor, não é? Então, o que eu quero que vocês façam aí, por exemplo, é assim, ó. Para uma variação de teste e treinamento, você achou K, o melhor K igual a tanto. Aí você vai variar essa distribuição de teste e treinamento e ver qual que é o K que você vai encontrar depois de novo. E aí você vai fazer de novo um for, uma repetição, variando o teste, a divisão de teste e treinamento e ver qual que é o K que você vai encontrar melhor com mais frequência. E aí esse K ainda vai ser o K mais adequado para análise, para você colocar um modelo em produção. Veja que é um processo bem dispendioso, bem computacionalmente custoso, tá? E que muitas vezes a gente só consegue fazer por conta de quem está num exemplo simples, num caso particular aqui de dados bem pequenos. Na prática, quando você tiver dados muito grandes, você vai ter que limitar a sua procura. Essa que é a verdade. Só que quando você está com dados muito grandes também, você tem mais homogeneidade entre as divisões de teste e treinamento. E às vezes você não precisa variar tanto. Então tem um trade-off aí, tem uma compensação em relação ao custo que aumenta, né? Então esses são os 2 exercícios que eu estou deixando para vocês aqui dessa aula. Logo, logo eu devo gravar a solução do restante dos exercícios que eu passei, tá, pessoal? Eu gravei até o 4, né? A gente já está no 12, 13. Devo gravar a solução aí de mais uma meia dúzia de exercícios, enquanto eu vou deixando os outros para vocês fazerem. E aí, pessoal, mais dúvidas ou não? Tem um pessoal até que já fez machine learning comigo, né? Estão aproveitando para ver como é que a gente faz em Python, né? Agora as coisas, né? Veja que em Python é bem facinho fazer, né, cara? Não tem muito segredo, né? Não que em R seja difícil também, né? Mas Python é bem facinho, bem facinho mesmo. Dúvidas, pessoal? Digam aí. Estamos tranquilos? Maravilha. Olha, pessoal, eu acredito que a Juliana, não sei quantos de vocês estão fazendo lá o curso dela, ela deve cancelar a aula amanhã.
E só dando um recado, por conta de que ela vai defender o doutorado dela na quinta, então vai passar amanhã na concentração, né, para defesa. E, deixa eu dar uma novidade, na página dela lá da Fly Inteligência Artificial, tá rolando um sorteio lá, hein? O sorteio tá bem legal, viu? Não tem nenhuma contrapartida, vocês não precisam ficar marcando ninguém. E o sorteio é de R$100 em créditos para gastar na Amazon. Olha só que legal, em livros, tá? Não é para gastar em porcaria, só em livro. Então, ó, com R$100 para gastar em livros na Amazon, dá para comprar 2 ou 3 livros aí, dependendo da escolha. Não percam. Professor, Oi? você fez os gráficos de análise, né, para 2 variáveis, né, utilizando o modelo só com essas 2 variáveis. Tem análise gráfica para, tipo, múltiplas? Sei lá, eu imagino assim, uma de 3, 4, 5. Não tão boas que nem essa. Até tem análise gráfica, mas aí sempre vai ser alguma projeção. Eu não sei se vocês lembram lá em álgebra linear ou geometria analítica, se vocês fizeram projeção de vetores. Porque todo ponto, né, é um vetor, é um ponto da RN aí, né? Você pode ver como um vetor também. E aí você pode fazer projeção em R2 e aí fazer visualização da projeção. Só que aí você vai estar... toda a projeção, né? É como se estivesse olhando um objeto 3D de perfil, por exemplo, né? Você está vendo uma parte do que está acontecendo só. Então, é isso que acontece aí nas visualizações maiores. Olha, no gráfico de região para classificação, se a gente coloca uma terceira variável, a gente vai ter um gráfico 3D para ver. O que era uma reta vai ser separado por um plano. E aí uma parte do espaço vai ser pintada de uma cor e outra parte do espaço vai ser pintada de outra cor. E esse plano ainda, então também R3 é um plano sim, é o que vai separar as regiões, né? As cores das regiões. E os pontos vão estar no espaço. Mas eu, particularmente, nunca gostei muito de plot 3D. Por conta de que dificilmente ali... Não é que dificilmente, assim, ele já é um pouco mais difícil de enxergar, ele fica meio bagunçado. Se ele for um 3D que você consegue mexer para conseguir ter a perspectiva certa ali, achar um ângulo bom para ver, até que fica bom. Mas quando ele imprime uma projeção, né, em 2D para a gente ver aqui no gráfico, aí ele já não fica tão legal. A mesma coisa dá para fazer para regressão. Você pode colocar lá mais uma variável e aí os modelos também vão ser num gráfico 3D que você vai fazer. Aí, além disso, é tudo por projeção pura mesmo. Daí não vai ser mais exatamente o que está acontecendo. Eu vi que você comentou aqui também que o displacement, né, que é o volume de deslocamento em polegadas cúbicas, seria equivalente ao nosso litro, só que em polegadas. Legal. É mais, para esses dados aí, é melhor essa variável do que HP. Né? São as medidas americanas, né, que são bem esquisitas, né? Não sei porque que americanos... Miles per gallon, que medida é essa, né, velho? Galão, velho. Só lá que o pessoal usa essas medidas, né? Milhas, aliás, só lá não, alguns poucos países, mas países grandes acho que é só lá, milha. Eles não têm a equivalência de múltiplos de 10, que é super conveniente se tem medidas, né, que tem no sistema métrico. Então, para fazer conversão de uma medida para outra lá é bem chato, é bem nada a ver. Você precisa saber a particularização para cada uma delas, não dá para você fazer por lógica. Mais dúvidas, pessoal? Pessoal que nunca fala nada aí, fica sempre quietinho. Aproveita para falar hoje. O ET falou aí, Deus. Mais alguém, pessoal? Se não tiver mais ninguém, vamos fechando aqui e seguimos o jogo. Só agradecer pelas aulas, professor. Muito legal
a sua disposição do conhecimento, né, que você compartilha com todos nós, é muito gratificante isso, é muito legal. Queria agradecer novamente aí. Maravilha. É a Isadora que está falando? Isadora barra Gustavo, que a gente faz tudo junto aqui. Imaginei, né? É brincadeira. Não, eu é que agradeço a disposição de vocês aí, ó. Passar conhecimento é sempre legal, pessoal. Essa parte de machine learning eu gosto muito de falar, gosto muito de comentar. E eu quero até ver se a gente consegue ir um pouquinho além aqui no curso, né? Porque é muito difícil a gente conseguir dar todas as aulas que a gente quer na universidade, por conta de que ela precisa estar dentro de uma disciplina, precisa estar dentro do espaço. Tem muito filtro lá que acaba, às vezes, a gente tendo que ficar... Não é muito trivial, mas a gente não consegue ir muito além também do que dá para fazer, né? Machine Learning é um mundo muito grande, é um mundo muito extenso. Então, e é um mundo também que está muito em alta, está muito em alta. É conhecimento que o mercado de trabalho, veja que esse grupo que a gente fez aqui é justamente para adquirir os conhecimentos necessários que o mercado de trabalho moderno está pedindo das pessoas. E esse conhecimento que eu estou passando aqui para vocês agora é um conhecimento que é pedido em muitos casos. Eu acho que alguns de vocês estavam lá naquelas aulas, que não eram aulas, era mais um encontro, né? Que a gente estava conversando sobre os empregos e veio aquele meu amigo conversar um pouco também. E ele estava falando do processo de seleção dele. O processo de seleção dele, pessoal, eu juro para vocês, ó, foi um modelo de regressão que ele teve que aqui, ó, ajustar o melhor modelo para entregar lá. Eles deram lá um conjunto de dados lá para ele num certo momento, deram 48 horas para ele fazer uma modelagem e entregar o melhor modelo pronto ali num relatório. E não é muito distante do ponto que a gente já está aqui, ó, que é saber o que é uma regressão, saber avaliar as métricas e testar modelos. Ó. A gente já está na parte de testar modelos. Nesses exercícios que vocês vão fazer aqui, ó, achar o melhor K nada mais é que testar vários modelos diferentes em que cada modelo é dado por um K diferente. Certo? Então, a gente já está bem próximo aí, ó, de coisas bem utilizadas na prática, tá? Esse modelo KNN mesmo resolve, ó, às vezes a pessoa que só quer um modelo, não tem problema, não quero que seja o mais otimizado possível, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. KNN já dá um excelente modelo, gente. O KNN também, ele é muito utilizado para fazer imputação de dados faltantes. Lembra que eu deixei um exercício para vocês? Eu falei para vocês colocarem pela média, pela moda, né? Pela moda da variável, né? Dá para você fazer um modelinho ali, ó, usar o KNN para completar o dado que está faltante. A gente vai usar isso aqui em algum momento também, aqui em alguma aula. Professor, diga aí. Eu utilizei isso aí no meu TCC lá da Unijorge. Eu fiz uma parte, não fiz todo no R, né? Uhum. E foi o KNN que eu usei. Eu tenho curiosidade, professor, eu trabalho na indústria, então a gente está vendo o tempo todo essa questão de machine learning, deep learning crescendo aí no mundo corporativo. E assim, eu não tenho mais contato com a academia. Como é que está essa questão da formação do pessoal dentro da academia, em termos de grade curricular? Tem se adequado a essas novas mudanças que estão ocorrendo aí no mundo? Ou é uma coisa ainda muito lenta, que demora muito, como você falou, que tem uma dificuldade grande de implementar mudanças? A segunda opção. É uma coisa lenta, com dificuldade, complicadíssima. Por exemplo, não tem uma vaga de emprego, acho que tanto para mesmo que coloque o nome de estatístico ou para cientista de dados, para cientista de dados é 100% de certeza que não pede conhecimento de machine learning. Se você é cientista de dados, você tem que saber machine learning. É a espinha central ali, é o que sustenta todo o rol de ferramentas de um cientista de dados. E, por exemplo, aqui no nosso curso da UFBA, a gente não tem uma disciplina de machine learning, a gente não tem nenhuma optativa de machine learning. Eu dou a disciplina de machine learning utilizando a disciplina de tópicos B, que tópicos B, a gente chama de tópicos B aqui, né?
teoricamente, é o professor que escolhe a ementa que vai ser dada. Ela é livre, né? Então, eu peguei lá e me ofereci me ofereci a fazer a disciplina de tópicos B em Machine Learning. Mas é uma disciplina de 2 horas semanais, 2 horinhas só, menos horas semanais do que a gente está fazendo aqui no nosso grupo de estudo. Leva um semestre para a gente ter 17 aulas, que a gente acaba fazendo 15, 16 só na prática, né? E é isso, é o que dá para fazer, entendeu? Passar disciplina nova é uma burocracia enorme, é uma politicagem também, entendeu? Tem muita gente que não concorda, acha que não precisa, acha que... Enfim, né? É complicado, cara. A universidade pública, pelo menos a pública, que é onde eu conheço, ela é muito engessada para mudança. Isso tem até seus prós também. Tem seus contras, né? Que é difícil de se atualizar, mas tem seus prós também que, assim, a gente não consegue... A gente fica... É difícil colocar alguma porcaria no meio também, né? Da mesma maneira que as coisas boas ficam filtradas, as porcaria também. Então, é complicado. É a parte B da sua resposta aí, do que você perguntou. Entendi. O que acaba que... Frustrante, é meio frustrante, né? Mas olha, a universidade, ela dá base. A verdade é que nenhum curso vai satisfazer em 100% as necessidades de um aluno e as necessidades que o mercado tem sobre os alunos. Então, oferecendo uma base forte, uma base plural, que seja suficiente para que o aluno vá atrás do resto que ele não saiba, às vezes já é o suficiente. Eu costumo ouvir de muita gente também que, assim, ó, a graduação, se ela fez o aluno aprender a aprender, ela fez a parte dela. Se ele se formar com a... Eu me formei muito com eu saí da minha formação muito com esse espírito, sabe? Eu sentia que eu conseguiria aprender qualquer coisa, desde que eu botasse a bunda na cadeira e abrisse um livro na minha frente. Porque foi isso que eu fiz a graduação inteira. E eu aprendi que eu não tinha... o que eu estava fazendo não era particular para aqueles assuntos que eu estava estudando na faculdade. Que eu poderia fazer aquilo para qualquer coisa, para qualquer assunto. Então, desde que você tenha uma boa referência e você aprenda a ler livro técnico, você não depende de professor mais para fazer sua própria formação. Você vai atrás e eu acho que é isso que é o importante. É se desenvolver nesse sentido, entendeu? Se desenvolver como aprendiz constante. E hoje em dia, mais importante do que há muito tempo atrás, se manter aprendendo, se manter constantemente aprendendo, é a habilidade do novo milênio aí, viu, gente? As coisas mudam a todo minuto. Todo minuto sai uma coisa nova. Ó. Eu mesmo, ó, a minha base inteira, fiz minha pós-graduação inteira usando R. E aí, depois que eu praticamente terminando o doutorado, virei doutor, o que eu tive que fazer? Aprender Python. Por quê? Porque é a linguagem que o pessoal estava falando. Vou ficar de fora? Não vou. Então, senta lá e aprende. Não existe mais isso. Tenho minha sacolinha de conhecimento e isso é o suficiente. Em pouco tempo você vai estar desatualizado e, consequentemente, seu valor como profissional vai diminuir. Verdade. Maravilha, pessoal. Vamos fechando por aqui, então. Qualquer coisa, como sempre, vocês podem enviar dúvidas no e-mail, tá? Não tem problema, eu respondo todo mundo aí que envia. Quem quiser enviar exercícios também para dar uma olhada, fiquem à vontade. Eu também tento dar uma olhada, corrigir se for necessário. Fiquem à vontade aí para qualquer coisa, tá, pessoal? Agradeço mais uma vez a audiência de vocês. Vamos que vamos. Só os fortes estão sobrevivendo, hein? Cada vez menos tem menos participantes aqui. São os persistentes, professor. Pois é, exatamente. Os persistentes são os novos donos do mundo, gente. A gente tem que persistir, a gente tem que ser resiliente. E vamos que vamos então, hein, pessoal? Provavelmente amanhã, em algum momento aí eu mando o vídeo e o script. E é isso aí. Fiquem atentos aí aos recados e
Maravilha. Tchau, tchau, gente. Boa noite para todo mundo. Tchau, pessoal. Abraço. Abraço.